Glória a Deus. Vamos falar com Deus. Ó Pai querido, Santo Deus, nós te louvamos. Nós nos prostramos diante do teu trono, reconhecendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de ser adorado. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua presença. Obrigada, Senhor, podermos ter esse privilégio de nos achegarmos diante de ti, ao teu trono de graça. E assim reconhecemos, ó Pai, que isso só pode ser possível por Jesus Cristo, nele, teu Filho bendito, nosso Salvador, aquele que entregou a sua vida por nós. No nome dele, no nome de Jesus que nós estamos aqui. Ó Pai, que o Senhor receba esse tempo de culto, que o Senhor receba nossa sincera gratidão, nossa sincera adoração ao Senhor, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez, faz por nós. Que o teu Santo Espírito venha nos conduzir nesse tempo, sonda os nossos corações. Que o Espírito Santo tenha liberdade em tudo aquilo que irá acontecer aqui, nas orações, no louvor, na ministração da tua palavra. O Espírito Santo tenha completa liberdade entre nós. O mesmo Espírito Santo de Deus possa ir ao encontro de cada pessoa que também terá contato com esse culto, Pai, através da internet. Cada família, cada lugar, cada lar, cada irmão, cada pessoa, ó Deus, a tua presença bendita também vá ao encontro dessa vida, desse coração, e ali possa também cumprir todos os propósitos, tudo aquilo que o Senhor mesmo tem preparado. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Nosso coração está derramado na tua presença, em gratidão, em devoção, em louvor ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus, ao nosso Salvador. A Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória, todo louvor. A Ele chegue nosso reconhecimento, ações de graças. A Ele seja bem-vindo aqui, ó Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui nesse lugar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dizer a Ele. Ele é o motivo da nossa vida, Ele é o motivo de estarmos aqui, Ele é o motivo. Eu vim para adorar-te, Senhor. Luz do mundo vieste a terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza. Me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Diga a Ele, eu vim por ti, Jesus. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus, Jesus, és o eterno Rei, exaltado, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Diga a Ele que Ele é o motivo. Eu vim
para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim, diga ele, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Última vez eu vim para adorar só por ti, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Por ti que nós estamos aqui com todo o nosso coração. A Bíblia diz que quando Jesus estava ali na cruz, um dos sinais ali extraordinários foi que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Toda aquela separação que havia entre nós e Deus, ali estava simbolizada, ali foi desfeito toda a separação entre nós e Deus. E o véu que separava, ele já não separa mais. Ela declara que através do novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça. E eu quero te convidar a se apresentar diante dele com devoção, com gratidão, dizendo a ele: Jesus, Jesus, é por ti. Obrigada por eu poder ter novamente acesso ao meu Pai Celestial, poder ter acesso ao amor, à graça, ao perdão do Pai. Aleluia. Jesus, nosso Salvador bendito, recebe toda a adoração. Sim, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Você crê
dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Obrigada, Senhor. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Aleluia, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Oh, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Diz a palavra do Senhor, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Diz assim: a benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Se você puder declarar: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações de Jeremias 3, 22 a 26. Nós podemos declarar com toda certeza, podemos ter a esperança, porque Cristo é a nossa viva esperança. Cristo, o nosso Salvador. Por Ele nós podemos declarar, porque o nosso Salvador vive. Nós podemos declarar que temos a esperança, a verdadeira esperança. Aleluia. Vamos fazer esse tempo, um tempo de gratidão ao Senhor. Entregar a Ele os nossos louvores, o reconhecimento, as nossas orações de gratidão. Também consagrar no altar do Senhor os dízimos e as ofertas em reconhecimento, em gratidão, em louvor a Ele. Se você veio com esse propósito, você pode fazer enquanto cantamos. Nós com alegria queremos também entregar ao Senhor todos os motivos de gratidão pelas nossas vidas, pela vida dos nossos irmãos, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele faz, como diz esse cântico, por aquilo que Ele vai fazer, porque o nosso Deus é o Deus da história completa. Ele fez, Ele planejou o seu plano de amor, Ele concretizou esse plano e essa história está em curso, a história de cada um de nós e a história que Ele tem preparado, a história do seu reino para a glória dEle. Nós podemos louvá-lo por tudo aquilo que Ele vai fazer. Glória a Deus. Então vamos cantar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Mais uma vez. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço
por tudo que tens feito, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas, tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Agradeça a Ele, pegue a Ele a sua gratidão, o seu louvor, o seu reconhecimento. Espírito Santo, possa levar diante do nosso Pai agora a nossa gratidão, o reconhecimento. Talvez que palavras nem consigam expressar, canções, melodias não consigam expressar. Recebe, Senhor, todo louvor, todo reconhecimento, toda gratidão. O amor de quem recebeu de Ti o amor, de quem recebeu primeiro de Ti, quando nada merecia, quando nós nada merecíamos. Recebe, Senhor. Nós queremos expressar, ó Pai, a gratidão, o reconhecimento, o louvor. Obrigada, Jesus, nosso maior presente, maior dádiva que podemos ter. Obrigada, Senhor, pelo Teu Filho amado, que veio ao mundo por nós. Obrigada pelo sacrifício dele na cruz do Calvário, no nosso lugar. Obrigada, ó Deus. Obrigada por todo o Teu plano perfeito para a nossa redenção. Obrigada porque Jesus, no domingo, ao terceiro dia da sua morte, ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o poder de todo o mal que estava sobre nós. Obrigada, Senhor. Nós consagramos a Ti também os nossos motivos de gratidão, de louvor, de cada um de nós que aqui estamos, do querido que está também agora participando desse culto, entregando a Ti a sua gratidão. Recebe, Senhor. Recebe, ó Pai. Que também consagramos os dízimos e as ofertas trazidas no Teu altar, expressão de adoração, de gratidão, de reconhecimento de que tudo aquilo, ó Pai, que chega até nós é cuidado do Senhor, vem das Tuas mãos, provisão do Senhor. Com alegria nós consagramos a Ti, devolvemos a Ti essa pequena parte do que o Senhor tem nos dado. Todo o nosso ser, ó Pai, todo o nosso ser possa expressar a gratidão ao Senhor. Possamos declarar como salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome. Se nós oramos, ó Deus, agradecidos, em
nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Glória a Deus, saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Vocês que chegaram a este lugar, vocês que estão acompanhando em casa, uma alegria podermos estar no dia do Senhor, na casa do Senhor. Esse é o dia que o Senhor nos fez, é um dia separado para nós possamos estar como povo de Deus, cultuando a Ele. Temos todos os demais dias da semana e o Senhor pediu que separássemos um tempo para Ele. É um princípio das Sagradas Escrituras que o povo de Deus deve cumprir. O Filho de Deus gosta de obedecer, de estar na casa do Senhor. Quero lembrar aos queridos que nos assistem que a Igreja Batista Boas Novas tem o seu templo na rua 8 de dezembro, número 528, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Você é o nosso convidado a estar conosco em um de nossos cultos, sempre aos domingos, parte da manhã, a partir das 9 da manhã, temos um grupo de crescimento cristão, quando nós estudamos um tema relevante para a nossa vida de fé. E estamos estudando nesse tempo sobre o cristão de tempo integral, cristão de segunda a segunda, um estudo maravilhoso, as pessoas têm gostado muito, é para edificação da nossa fé. Depois desse estudo em grupos, nós não temos o culto coletivo de celebração. Nesse próximo domingo, nós vamos ter a celebração da Páscoa com um musical do Ministério da Infância. Você está vendo aqui já a arrumação, a decoração. Precisamos adiar para o próximo domingo. Vai ser um tempo muito abençoado. Traga sua criança, seus convidados, porque as nossas crianças vão estar aqui apresentando um musical para anunciar as verdades eternas, mas também proclamar as verdades da Páscoa do Senhor. Você é nosso convidado a estar conosco. E às 18h30 nós temos nosso culto vespertino. Às quartas-feiras, 19h30, temos nosso encontro de oração, quando nos reunimos neste lugar que é chamado Casa de Oração. E aqui então nós oramos ao Senhor. A igreja tem uma agenda de oração, oramos pelos pedidos que chegam até nós, oramos pela nossa nação, pelas famílias brasileiras, pelo nosso bairro, pelo estado do Rio de Janeiro e por aqueles pedidos que chegam até nós de pessoas da nossa comunidade e também pessoas que nós nem conhecemos. Se você tem um pedido de oração, você pode nos encaminhar. Você deve ter aí um número de WhatsApp na telinha. Você pode nos encaminhar esse pedido. Nós vamos estar orando por você. Às quintas-feiras, às 20h, nós temos pela internet o nosso programa Boas Novas na Web. Estamos nesse tempo vendo a história de Abraão. Nessa quinta que passou, nós tivemos um programa especial sobre a Páscoa. E vamos retomar então sobre a história de Abraão na próxima quinta-feira. Será uma alegria receber você e sua família aqui conosco. Hoje, o mundo cristão celebra o domingo da ressurreição. É o tempo chamado a Semana Santa. Nós aprendemos pelas Sagradas Escrituras que todas as semanas são santas, mas é chamado assim porque estima-se que nesse tempo Jesus foi morto, foi crucificado na cruz do Calvário, foi sepultado
e que ele também ressuscitou. Mas como você deve estar percebendo, tem se usado essa data para muitas coisas que não têm muito a ver com a Páscoa, com a Semana Santa. A Bíblia nos narra o que aconteceu de fato, e se você ler as Sagradas Escrituras, você vai ver que muita coisa que a gente faz e que se diz na mídia, na sociedade, tem nada a ver com a Páscoa, com a Semana Santa. E é sobre esse assunto que eu quero estar compartilhando com você. Começamos hoje pela manhã e queremos agora à noite compartilhar um pouco mais sobre esse assunto com você. Temos falado sobre desde amanhã daquela Páscoa até hoje. E pela manhã nós falamos para onde devemos olhar, o que deve prender a nossa atenção quando nós falamos da Páscoa da Bíblia, como cristãos, qual deve ser a nossa expectativa, as nossas esperanças. E hoje eu quero agora à noite compartilhar sobre o que Jesus nos deixou a partir daquela Páscoa. Quero ler para você acompanhar o relato de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, versos de 1 a 8. Você, onde estiver, pode abrir na sua Bíblia, é bom acompanhar o texto bíblico. Vamos ver como Mateus relatou os acontecimentos. Lucas tem um belo relato também, João também, mas vamos tomar por base aqui o relato de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Em outra versão diz que eles desmaiaram. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, mas também de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Você já começa a perceber aqui que você não encontra nessa narrativa da ressurreição de Jesus, que tem a ver muito fortemente com a Páscoa, nada de muitas coisas que você tem visto nesses dias que tentam relacionar com a Páscoa. Mas o que queremos ver é, desde aquela manhã daquela Páscoa até hoje, para onde devemos olhar. Já vimos que devemos olhar para a cruz de Cristo, olhar para o túmulo vazio e olhar para a volta de Jesus. A mensagem da Páscoa é essa: Jesus nasceu, ele era o Filho de Deus, ele viveu entre nós. A Bíblia diz que ele se fez carne
e habitou entre nós. Diz João, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é, portanto, o Filho de Deus. É a expressão visível do amor de Deus para conosco. Ele foi morto na cruz do Calvário sem ter cometido pecado algum. Morto no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Ele ali, durante seu ministério, estabeleceu a igreja do Senhor, a reunião dos seus discípulos, a congregação dos salvos. E ele foi crucificado na cruz, foi morto e foi sepultado. E como ele havia predito e como a palavra de Deus anunciou, ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar, e assim foi. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Apareceu a muitas pessoas, vários momentos, comprovadamente, e hoje está junto ao Pai, intercedendo por nós. Hoje está junto ao Pai como mediador entre nós e Deus. Essa é a mensagem da Páscoa. Para isso é que devemos olhar, e para outra profecia muito relevante é que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas enquanto esperamos a volta de Cristo, ficamos com esta pergunta: o que Jesus nos deixou? O que ele deixou para o seu povo? Qual é o legado para todos os homens, para a igreja? E nós podemos então considerar que desde a manhã daquela Páscoa até hoje, Jesus nos deixou a dor da perda estancada. Os discípulos, todos eles, os mais conhecidos, os anônimos, depois da morte e do sepultamento de Jesus, sofria de uma dor no coração, de uma grande perda. E o relato que nós acabamos de ler mostra Maria, seguidora de Jesus, amiga de Jesus, crente em Jesus, sofria a dor de uma grande perda. Maria, diz o texto que depois de ter visto os anjos, ela chorou. Ela foi ao sepulcro na madrugada de domingo, com o coração abatido. Ela vivia a experiência de uma grande perda. E essa grande perda consistia no fato de que Jesus havia sido morto. E agora ela foi até o sepulcro cumprir uma prática da época, embalsamar o corpo, perfumar o corpo, e nem o corpo do seu mestre ela pôde ver. Nem o corpo de Jesus a encontrou. E chegando ali, constatando que o corpo não estava ali, Maria foi tomada de uma certeza. Presta atenção, uma certeza equivocada de que haviam levado o corpo de Jesus. Roubaram o corpo do seu Salvador. E ela foi ali como que prestar aquela última homenagem, realizar aquele último ritual, costume da época. Diz o relato bíblico que Maria viu uma pessoa perto do túmulo. Lucas relata, João também. É muito interessante o relato desses escritores, que ela viu ali
naquele horto, naquele jardim, um homem, e ela supôs que aquele homem fosse o jardineiro. Ela imaginou que aquele homem que estava ali era o que cuidava do entorno do jardim. Diz o texto, então, que aquele homem lhe disse alguma coisa importante. E o que ele disse para Maria, o que era importante para Maria, é importante para todos nós. Ele disse Maria, o nome dela, Maria. E ao ouvir aquela voz chamar pelo seu nome, ela reconheceu que era Jesus. Olha que momento maravilhoso. Ela reconheceu que não era um jardineiro, que a sua certeza de que o corpo de Jesus havia sido roubado era uma certeza errada, equivocada. E naquele instante, aquela dor, aquele vazio doloroso dentro do seu coração cessou. E nós podemos dizer que a dor daquela grande perda foi estancada. Ela tinha a certeza agora de que não havia perdido Jesus. Jesus estava vivo, como ele havia dito. E aquela dor da perda cessou. Tão importante era Jesus para Maria, tão grande era a sua dor, porque ela sabia que na sua vida, na sua caminhada, no seu dia a dia, na sua existência, ela precisava de um Jesus vivo. Ela não perdeu só um amigo, podemos dizer o seu pastor, seu conselheiro, mas ela perdeu aquele que havia se apresentado como o Salvador do mundo. Queridos, Maria certamente na sua vida havia perdido muitas coisas, como é comum de cada um de nós, mas ela não podia viver sem Jesus, um Jesus vivo. Eu não sei se você que aqui está, você que assiste este culto pela internet, meu prezado ouvinte, tem sofrido a dor de uma grande perda. Aquela perda que você fica totalmente desorientado e não sabe o que fazer, mas eu preciso lhe dizer que a maior perda para qualquer pessoa é não contar com Jesus, Jesus vivo na sua vida. Jesus, então, naquele encontro tão rápido, mas tão sobrenatural, mas tão confortador, ele supre aquela perda, aquela dor do coração de Maria. Isso ele pode fazer por você. Ele pode fazer com qualquer pessoa. Essa é a sua missão. Trazer ao coração a resposta, suprir os corações que sofrem perda, que estão desorientados, que estão diante de uma situação que não sabem o que fazer. Corações que estão doloridos por uma crise, por uma grande perda. E ele quer suprir, ele quer mudar essa história. Ele quer fazer cessar
essa dor de uma grande perda. Não sei se você tem vivido essa experiência. Talvez perdeu um ente querido, perdeu a saúde, perdeu a paz, perdeu o emprego. Coisas que são relevantes. Mas o que a Páscoa nos mostra, o legado, um dos legados da Páscoa, é que Jesus, quando aparece na nossa vida, como apareceu ali naquele momento triste na vida de Maria, ele supre o nosso coração. Ele estanca a dor da perda. Esse legado que Jesus nos mostra, legado da Páscoa, nos mostra que Jesus é o nosso provedor espiritual. Sim, nosso provedor emocional, o provedor de todas as nossas necessidades. Há também um outro legado, outra coisa extraordinária que Jesus nos deixou, esse legado da Páscoa, é que desde aquela manhã da Páscoa, Jesus nos deixou a esperança de volta. Ele trouxe a esperança de volta. Naquele momento, Jesus sepultado, madrugada de domingo, toda a esperança relacionada à vida dos seguidores de Jesus fugiu, escapou. Muita gente seguia Jesus, muita gente foram alcançadas pelos milagres de Jesus, muita gente viu Jesus realizar milagres extraordinários, muita gente tiveram sua vida mudada pelas palavras, pelos ensinos de Jesus, mas naquele momento a esperança desapareceu, porque aquele Jesus estava sepultado, estava morto. Podemos dizer que a esperança havia morrido nos corações. Mas o relato da Páscoa mostra que Maria foi ao túmulo de Jesus com um coração vazio de esperança. Já viveu assim algum dia? Quando por uma questão qualquer da vida, uma situação, o coração fica esvaziado de esperança. Quando não há expectativa de melhora, de resolução. E naquela situação estava Maria e com certeza todos os seguidores de Jesus, sem saber o que fazer. É assim que a falta de esperança faz conosco. Tira a nossa ação, faz com que caiamos num vazio e muita gente estava sem saber o que fazer, sem saber o que ouvir, não tinha mais como ouvir aquelas palavras orientadoras de Jesus, não podiam correr atrás de Jesus como corria a multidão, sem saber a quem seguir, até então seguia Jesus. Mas o fato é que todos esperavam, todos precisavam, todos desejavam ter a esperança de volta em seus corações. Queridos, é a mesma condição hoje de milhares de pessoas nesse mundo, na nossa sociedade,
estão hoje, agora mesmo, nesse momento, alguns em suas casas, alguns, quem sabe, numa festinha, alguns tentando relaxar, se alegrar de alguma maneira, mas agora mesmo milhares e milhares de pessoas estão assim como estava Maria e muita gente, sem esperança, precisando ter a esperança em seus corações. Talvez você, onde estiver nos assistindo, talvez você que aqui está, sinceramente considera que está com o coração vazio de esperança. Veja que Maria era uma fiel seguidora de Jesus, mas foi atacada por esse acontecimento e a esperança fugiu do seu coração. E naquele momento ela precisava ter de volta a esperança. Mas naquela manhã de domingo, naquela Páscoa, ficou claro para Maria e para todo mundo, como está claro para nós hoje, que Jesus trouxe de fato a esperança para os nossos corações. Lucas, que também narra maravilhosamente a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, ali no capítulo 24, a partir do verso 3, ele conta que que 2 homens estavam saindo de Jerusalém, presenciaram tudo o que aconteceu, eram 2 discípulos anônimos de Jesus, e viram, testemunharam tudo o que aconteceu com Jesus ali, Jesus morto, injustamente, violentamente crucificado e sepultado, e eles voltavam para as suas casas de Jerusalém para Emaús. A maioria dos cristãos sabe essa história, tem até canção sobre isso. Iam aqueles homens arrasados, conversando entre si, com o coração vazio, aquela esperança, aquele fogo da esperança para a vida apagou. E Lucas conta que Jesus, aproximando-se dele, perguntou: o que vocês estão conversando? Jesus fez perguntas a eles. Jesus falou sobre as Sagradas Escrituras. Eles convidaram Jesus para estar com ele nas suas casas. Jesus ficou, e quando Jesus foi partir o pão e abençoou, aqueles 2 discípulos reconheceram que aquele visitante era Jesus e que Jesus havia ressuscitado. E Lucas conta que aqueles homens ficaram tão alegres, a esperança voltou ao coração deles, eles receberam de volta aquela esperança que estava sumida e correram para Jerusalém. Jerusalém era o símbolo de fé, era o lugar predileto de culto, para contar que haviam estado com Jesus e que agora a esperança voltou ao seu coração. Essa palavra hoje é para você, talvez jovem, adolescentes, adultos, não importa, que está sem esperança no coração, está espiritualmente enfraquecido, porque não há esperança. A Páscoa traz para nós essa mensagem. Jesus ressurreto traz para o mundo a viva esperança, como diz o apóstolo Pedro, de volta para os nossos corações. A mesma esperança, a mesma experiência que teve aqueles 2 homens no caminho de Emaús, foi a experiência que teve Maria.
desde aquela manhã, quando Maria teve o encontro com Jesus ressurreto. Jesus deixou a segura possibilidade de, na nossa caminhada, na nossa vida, termos a esperança de volta aos nossos corações. Na Páscoa, Jesus mostra através das suas aparições, através do encontro com Maria, através do encontro com aqueles discípulos anônimos no caminho de Emaús, que qualquer pessoa pode receber essa esperança viva em seus corações. Essa palavra é para você que está sem esperança. Algum momento ficou sem um rumo certo. Você não quer receber a esperança deixada por Jesus na sua vida, no seu coração? Não importa qual é o seu credo. Maria era discípula de Jesus, estava com o coração vazio de esperança. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, da mesma forma. Você não quer hoje mesmo receber Jesus no seu coração? Um Jesus vivo, não um Jesus que está no túmulo, não um Jesus é representado por uma imagem, uma figura de um morto. Um Cristo vivo, sim, que ressuscitou dentre os mortos. Desde aquela manhã, daquela Páscoa, Jesus nos deixou esses legados. Mas há um terceiro legado. Jesus nos deixou a renovação da fé. E essa palavra é para aqueles que já creram. E a fé foi se esvaindo do coração. Algo foi acontecendo e a sua fé em Jesus Cristo foi murchando, como murcha uma flor castigada por um sol. Essa palavra é para quem nunca exercitou a fé. A fé nunca foi manifestada em Cristo Jesus. Havia, naquela manhã de domingo, naquela Páscoa, uma crise de fé nos corações. Queridos, é a pior crise. É a pior crise que pode se abater sobre a vida de uma pessoa. É perder a fé, principalmente a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, a fé nas Sagradas Escrituras. E esta crise estava instalada nos corações, com a morte de Jesus, com o sepultamento de Jesus. E os anjos foram usados por Deus para restaurar a fé naqueles corações. Os anjos apareceram e deram uma demonstração do caráter sobrenatural da ressurreição de Cristo. Houve um terremoto, eles apareceram com roupas malvas como a neve, e eles informaram aqueles visitantes aflitos do túmulo que Jesus estava vivo, que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E a narrativa bíblica diz que as túnicas, as vestes fúnebres de Jesus estavam ali intactas, mas Jesus não estava mais ali. A crise de fé, como eu disse, é terrível. Mas
A Páscoa, através de Cristo ressurreto, nos deixou essa possibilidade efetiva, verdadeira, de termos a nossa fé renovada, fortalecida, fé em Deus, em Jesus Cristo, nas Sagradas Escrituras. Mas, queridos, às vezes a crise na fé é muito forte. Eu reconheço isso. Tenho visto isto. Às vezes a crise da fé é muito forte. Tão forte que impede a pessoa de se mover pela fé, de fazer qualquer coisa pela fé. Foi o que aconteceu. João, o evangelista, ele registra esse fato na ressurreição de Jesus. E eu vou ler para você, capítulo 20, diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava, João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, quer dizer, João, que chegara primeiro ao sepulcro. Diz o texto assim, verso 8 do capítulo 20 de João: e viu e creu. João, quando entrou e viu a cena do sepulcro vazio, que não tinha entrado, ele viu e creu. Diz a palavra, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário Jesus ressuscitar dentre os mortos. Vejam que naquela Páscoa, a ressurreição de Jesus motivou os corações, e havia uma crise tão profunda de fé que os discípulos de Jesus mais próximos, Pedro e João, tiveram dificuldade de crer. Em outras palavras, de exercitar a fé. A fé havia fugido de seus corações. Mas quando eles viram um túmulo vazio, os lençóis ali, o lenço, eles creram. Há outros registros naquela Páscoa de que a crise na fé era grande no coração. Havia muitas dúvidas nos corações. Lucas registra que os discípulos estavam numa sala trancada, e quem entra naquela sala que estava trancada? Jesus. A sala estava fechada, eles estavam escondidos com medo. Jesus apareceu na sala, mesmo ela estando fechada. Jesus aparecia e desaparecia à vontade, atravessando barreiras entre o material e o espiritual, coisa que nenhum mortal poderia fazer. E essas aparições de Jesus mostravam que o corpo de Cristo ressurreto não sofria limitações, de que Cristo estava vivo. Depois, então, João registra o aparecimento de Jesus a Maria, como lemos em Mateus, e a outros discípulos. João capítulo 19, 23, fala assim que ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estava o discípulo, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco.
E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos, o lado ferido. Alegraram-se, portanto, os discípulos, olha a fé sendo renovada, ao verem. Disse Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoados os pecados, serão perdoados, se lhes retiverdes, serão retidos. Mas o texto bíblico nos relata que Jesus aparece mais uma vez aos discípulos, quando, no mesmo capítulo de João 19, agora verso 24, quando havia os discípulos reunidos, mas Tomé não estava presente. E Tomé, não estando presente, quando soube daquela notícia pelos seus companheiros, seus irmãos na fé, ele disse assim: se eu não vi as suas mãos, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, eu não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha que crise de fé estava assolando os corações. De tal forma que Tomé duvidou dos seus irmãos. O texto bíblico vai dizer que passaram 8 dias. Estavam ali reunidos outra vez os seus discípulos. E agora Tomé estavam com eles, estando as portas trancadas, como sempre. Veio Jesus e pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. E logo Jesus foi a quem? Aquele que estava entregue, afogado naquela crise de fé. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse: porque me viste, creste? Bem-aventurado, felizes os que não viram e creram. Aquele homem dominado pela incredulidade, Tomé, seguramente testemunhou maravilhas de Jesus, mas agora vivia uma crise profunda na sua fé. E essa palavra, nessa Páscoa, é para você, para nós que aqui estamos, a fim de que tenhamos a nossa fé renovada num Jesus vivo, a fim de que tenhamos a nossa dor estancada pela perda dessa vida, a fim de que possamos caminhar com Jesus, a fim de que possamos ter a nossa esperança renovada, um coração cheio de esperança, de boas expectativas, enfim, ter o nosso coração com uma fé viva no Senhor Jesus. Essa palavra é para você que anda desanimado, não consegue crer. Talvez as lutas da vida, as crises, os acontecimentos, mas hoje é um dia especial para você que ouve essa palavra, para todos nós, a fim de que tenhamos a nossa fé renovada em um Cristo vivo, que voltará. Amados, Maria, Pedro, João, Tomé e muitos outros, como acontece hoje. Eles eram até religiosos, mas desde aquela Páscoa,
eles experimentaram uma renovação da sua fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo ressurreto. Não aquele Jesus da cruz. Não aquele Jesus morto no túmulo, mas aquele Jesus que ressuscitou dentre os mortos e vivo está, aquele que é o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. E meu convite é para você hoje, receber este Jesus no seu coração. Não importa qual é a sua experiência de fé até aqui. Importa que você hoje receba Jesus no seu coração. Você talvez que anda abatido na sua caminhada de fé, que tem a sua fé renovada e possa viver alegremente, mesmo em meio às lutas e desafios desse tempo, você possa viver alegremente a expectativa da volta de Jesus. Tome essa decisão hoje, onde você estiver. E se você tem tomado essa decisão, você pode nos escrever, nos comunique da sua decisão. Tem um número de WhatsApp aí na tela. Nós poderemos ajudar você, se você desejar assim, encaminhar você, quem sabe, para uma igreja próxima, se você está distante do nosso templo, ajudar você nesses primeiros passos da sua fé, ou mesmo você que já seguiu Jesus, mas anda abatido e afastado, você pode nos procurar, se integrar ao corpo de Cristo, caminhar com Jesus, com essa expectativa de que Ele está voltando. Deus abençoe você, sua vida, sua casa, tudo que você está envolvido. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora cantar e eu quero que você não saia daí onde você estiver. Depois que nós cantarmos, eu vou orar por você. Então, sairemos deste lugar. Amém, glória a Deus. Vamos declarar com esse louvor a realidade de que todos necessitam de salvação, todos necessitam de Jesus. Só Ele tem poder para salvar. Se você quiser ficar de pé, cantar e declarar isso, Cristo tem poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e verdade, de um Deus que salva, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu Cristo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder
autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh, Jesus. Feche seus olhos, se você puder, onde você estiver. Oh, querido Pai, louvado seja o teu nome. Nesse tempo de tanta dor no coração das pessoas, nesse tempo, Pai, de tanta falta de esperança, corações vazios, sem qualquer expectativa do presente em relação ao futuro. Nesse tempo, Pai, de profunda crise na fé, quando milhões e milhões de pessoas estão sem rumo, precisando de um porto seguro. Oh Deus, que nesse tempo, em meio a essa crise, a mensagem salvadora vinda da Páscoa, do túmulo vazio, a mensagem salvadora de um Jesus ressurreto, que vivo está, possa alcançar os corações, milhões e milhões de almas, e trazê-las à vida abundante que Jesus veio dar. Que o Senhor possa estar tocando os corações, todos eles que tiveram contato com este culto, aqueles que haverão de ter contato ainda. E assim como foi com Maria, Pedro, João e tantos milhares de outras pessoas, possa ser com essas que terão contato com essa palavra, que recebam Jesus vivo, Jesus ressurreto. Que haja uma visitação do Senhor naquele que está abatido na sua fé, desanimado na fé, e que esse seja um tempo de vida plena em Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Que esta semana seja uma semana de grandes vitórias. Louvamos ao Senhor pelo mês de março, uma dádiva maravilhosa do Senhor, por tudo que o Senhor nos fez. E desde já consagramos ao Senhor o mês de abril. Que seja um tempo de bênçãos, de renovação da nossa aliança com o Senhor, um tempo de vitórias em todas as áreas de nossas vidas, um tempo de alegria nos corações, alegria nos casamentos, alegria na família, um tempo de alegria na nossa nação. Que seja um tempo em que o mal será arrancado dos corações, a derrota será revertida em vitória. Que seja um tempo em que nenhuma arma forjada prosperará contra aqueles que creem em Jesus Cristo ressurreto. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarde em paz, nos leve aos nossos lares protegidos pelo Senhor. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Oramos no nome bendito de Jesus Cristo ressurreto. Amém.
Amém, queridos? Foi bom estarmos juntos aqui. Que Deus abençoe vocês. Ao voltar para as suas casas, voltem protegidos. Como acabamos de orar, que tenham um mês de abril maravilhoso. A fé, a esperança renovada, a dor estancada para a glória de Jesus. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo, 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 move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Glória a Deus. Vai na paz do Senhor Jesus.